Olá, boa tarde a todos. Damos início a mais um evento do A Hora do Direito. Hoje, com o professor Hermann Herchander, discutiremos o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, e o processo penal. O tema envolve o juiz de garantias. O professor Hermann Herchander é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito da Sociedade da Informação pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Escola Superior do Ministério Público, foi procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e atualmente é desembargador da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O professor Hermann leciona na PUC de São Paulo, no COGEAI, na pós, leciona na Escola Paulista da Magistratura e também, com muita honra para nós, é professor aqui nosso no curso de Direito da FMU. Então, professor Hermann, é uma satisfação recebê-lo, seja muito bem-vindo. Eu cumprimento também a professora Lidiane, que nos acompanha, a professora Lidiane, coordenadora adjunta, que sempre faz aqui a organização dos nossos eventos. Muito obrigado. Cumprimento também o pessoal da equipe que está aqui nos acompanhando, o Marcos, o Júlio, a Nara, e cumprimento nossos alunos e professores que nos assistem. Sejam todos muito bem-vindos. Aos alunos, não se esqueçam de preencher o link do formulário que consta aí no chat para que vocês tenham a atribuição das horas complementares ao final da palestra. Tenho certeza que essa palestra será muito interessante. Então, professor Hermann, seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer o meu querido amigo, o nosso coordenador, o professor Fábio Pereira, que com tanto brilho, tanta competência e tanta gentileza tem coordenado o nosso curso, já há anos, brilhando à frente da coordenação do nosso curso de Direito. Dizer para o professor Fábio que um convite desses me deixa... Ontem dizia ele que não é só uma honra, mas é uma obrigação minha atender esse convite. Eu que esse ano completei 20 anos de FMU, e embora não tenha me formado na FMU, eu fiz o meu mestrado na FMU, e a FMU é a minha faculdade do coração. Toda a minha vida acadêmica, toda a minha vida de professor, eu nunca dei aula em curso de graduação, a não ser na FMU, e é um lugar em que eu me sinto sempre, quando eu falo para os nossos alunos, eu me sinto em casa. Eu sempre disse que a sala dos professores da FMU é uma extensão da nossa sala de visitas, de tão bom é estar na FMU, e a sala de aula também, porque os alunos sempre dão uma maior satisfação para nós pela presença, pelo feedback que eles nos dão, mesmo nessa época tão excepcional à distância. Agradeço ao professor Fábio, agradeço a gentileza de sempre da professora Lidiane, sempre gentil, sempre atenciosa com todos nós. Muito obrigado pelo convite. Agradeço os nossos funcionários que estão tornando possível esse evento, e cumprimento e agradeço os nossos alunos que estão nos assistindo mais uma vez à distância, né, nesse ano tão atípico, colegas professores que estiverem, outros colegas do mundo jurídico, acadêmico. É uma honra poder estar aqui, mesmo que à distância, e poder falar um pouquinho, conversar um pouquinho com todos sobre esse tema tão novo, né, e tão impactante, tão revolucionário, vamos chamar assim, que é o pacote anticrime e as repercussões do pacote anticrime no processo penal. Falando de modo geral sobre o chamado pacote anticrime, aliás, esse nome não diz nada do que é efetivamente a Lei 13.964, do dia 24 de janeiro, véspera de Natal, de 2019. Não é? Esse pacote, chamado pacote anticrime, ele foi fruto do trabalho de 3 grupos diferentes. Um primeiro grupo, um grupo do Ministério da Justiça, não é? À frente do qual se encontrava o ex-juiz Sérgio Moro, naquela época, e o pacote anticrime se deve, talvez, mais ao trabalho deste grupo, né? A proposta do Ministério da Justiça, que era, de fato, uma proposta, vamos dizer assim, endurecedora. Não é uma palavra técnica, mas é uma proposta mais endurecedora, mais rigorosa, um tratamento mais rígido à criminalidade e aos autores de crimes.
Mas esse aspecto mais rígido, e a ele que se deve o nome pacote anticrime, é apenas uma das vertentes, vamos dizer assim, do pacote anticrime. Porque, paralelamente a isso, havia uma comissão de estudos de propostas de reforma do Código de Processo Penal, uma comissão presidida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, que tinha um projeto de lei de modificação do CPP. Nós precisamos saber que já há mais de 10 anos, eu vou mencionar ele aqui daqui a pouco, nós temos há mais de 10 anos tramitando no Congresso Nacional um projeto de novo CPP. Mas só que esse projeto tem ido lentissimamente. Eu me lembro que a questão de, talvez 5, 6 anos atrás, era mês de junho, mais ou menos, meados do ano, meio do ano, junho, julho, mais ou menos, eu recebo a ligação de um grande amigo meu do Ministério Público, que é autor de obras de processo penal, e ele me diz: Herman, olha, eu estou querendo escrever um comentário sobre o novo CPP. Eu falei: como novo CPP? Que história é essa de novo CPP? Tem um projeto lá que nunca é aprovado. Ele falou: não, eu tenho informação certíssima de que até novembro deste ano ele estará promulgado esse projeto. Já se passaram 6, 7 anos e esse projeto está emperrado no Congresso Nacional e durante todo esse período nós temos tido sucessivas reformas, eu diria remendos, como a nossa querida professora Grace costuma dizer, puxadinhos na lei, né, do CPP. Então ele foi inúmeras vezes reformado, esta é mais uma reforma, e essa parte de reforma do CPP, uma grande parte dela, é proveniente deste segundo grupo que trabalhou, que contribuiu para o pacote anticrime, que é o grupo de juristas presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. E, em terceiro lugar, nós temos a contribuição do Congresso Nacional. Várias emendas foram apresentadas, várias modificações sofreu esse pacote, tanto na Câmara como no Senado. Então ele virou, na verdade, um amontoado de coisas. E se é verdade que, por um lado, as propostas do Ministério da Justiça eram no sentido de ser mais legalista, para usar a expressão que se usa hoje em dia, mais rigorosa, mais severa, vamos dizer assim, por outro lado, não se pode ignorar que as mudanças do processo penal são todas elas tendentes a um garantismo, né, a privilegiar os direitos individuais, as garantias individuais, até de forma bastante radical. Eu vou demonstrar isso em relação, de forma mais radical, vamos dizer assim, do que o projeto de CPP, que continua aos trancos e barrancos caminhando no Congresso Nacional. Então, por isso que eu digo que o nome pacote anticrime, na verdade, não representa o que ele é. Ele trouxe modificações grandes no direito penal, no Código Penal, em leis penais complementares, na lei de execução penal e também no Código de Processo Penal. Nós hoje, claro, isso tudo daria para fazermos um curso enorme sobre isso. Eu vou me ater hoje às mudanças no processo penal e, mais especificamente, privilegiando o estudo da tão polêmica instituição do chamado juiz das garantias, né? Nós precisamos conhecer isso muito pelo que eu vou dizer agora. Em 2019, nós estávamos terminando o ano, nos preparando para o Natal. Vocês sabem que essa época é uma época de recesso do Poder Judiciário, não é? Durante parte do mês de dezembro e início do mês de janeiro, o Poder Judiciário está em recesso, e trabalhando em sistema de plantão, quando de repente o Papai Noel nos traz, na véspera do Natal, esse presente, que é um pacote revolucionário do direito, especificamente do direito processual penal, com uma vacatio legis de 30 dias, ou seja, no dia 24 de janeiro deveria estar em vigor com todas as modificações, ignorando que se vivia um período de grande parte desse tempo, um período de recesso, e ignorando que a implementação do pacote anticrime, ela exigia do Poder Judiciário uma reformulação
gigantesca, com necessidade de dotação orçamentária, maior orçamento, maiores gastos, etc. Logo de início, houve uma surpresa muito grande com essa entrada em vigor e essa vacatio legis tão curta da lei. Houve logo ações de inconstitucionalidade, depois eu vou dar, no final eu tenho aqui os números das ações de inconstitucionalidade, se quiserem depois verificar. E era época de férias, e quem respondia pelo plantão do Supremo Tribunal Federal era o então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro, à época, era o ministro Dias Toffoli. E o ministro Dias Toffoli, então, sensível a essas dificuldades enormes que o judiciário todo do Brasil teria, especialmente para implantar os juízes de garantias, mas não só, o ministro Dias Toffoli inicialmente deu uma liminar suspendendo a aplicação de determinados pontos da lei pelo prazo de 6 meses. Isso foi em janeiro, quer dizer, essa liminar já teria vencido hoje, né? Mas, quando essas ações foram distribuídas para o ministro Luiz Fux, que então era o vice-presidente, hoje ele é o presidente do Supremo Tribunal Federal, mas em janeiro era o vice, e tão logo começou o mês de fevereiro, o ministro Fux, então, deu uma outra liminar, agora suspendendo vários pontos do pacote anticrime relativos ao processo penal, suspendendo esses pontos por tempo indeterminado. Dizia-se que o ministro Fux pretendia levar a julgamento essas ações de inconstitucionalidade no mês de abril. E, no entanto, veio a pandemia, tudo se modificou, né? Veio o inesperado, e nós tivemos, então, o adiamento disto, né? O ministro Fux assumiu, a questão de um mês e pouco atrás, a presidência do Supremo Tribunal Federal, e a imprensa noticiou que ele liberou para julgamento essas ações, mas não tem pauta e não se sabe quando essas ações serão julgadas. Então, eu costumo dizer, assim como toda a sociedade mundial entrou em quarentena pelo coronavírus e ficou fechada em casa, assim também o processo penal está passando uma fase de quarentena. Várias normas que foram suspensas pelo ministro Toffoli, depois pelo ministro Fux, continuam fechadas lá no CPP, mas trancadas, sem atividade, sem atuação, sem eficácia, né? Entre elas o juiz de garantias. Eu vou elencar rapidamente quais normas do pacote anticrime, então, estão ainda suspensas, né? Todas as normas relativas ao juiz de garantias estão suspensas. Artigos 3A a 3F do CPP. Nada disso entrou em vigor ainda. Está suspensa uma norma relativa a provas, do artigo 157, parágrafo 5º, que é relativa a uma questão que eu não vou abordar hoje. Está suspenso o novo artigo 28 do CPP. O artigo 28 do CPP, para os nossos alunos que já estudaram sabem disso, é o artigo que trata do arquivamento do inquérito policial. Quando há o arquivamento, de que forma se opera o arquivamento do inquérito policial. A nova lei modificou esse sistema, mas isso foi suspenso também porque o Ministério Público precisaria se preparar longamente para o novo sistema e não teria tempo para fazer isso. O legislador esqueceu de todas essas questões e também isso está suspenso. E está suspenso também, finalmente, o artigo 310, parágrafo 4º do CPP, que diz que a prisão em flagrante será ilegal se a audiência de custódia não for realizada no prazo de 24 horas. Essas são as normas que estão suspensas. O que é mais importante dessas normas suspensas? A questão do juiz das garantias e a questão do arquivamento do inquérito policial. Me parece que são os pontos mais importantes que estão suspensos. Agora, se isso tudo está suspenso, e se nós não sabemos o que vai entrar, se entrarão em vigor essas normas, se não entrarão em vigor essas normas, se entrarão em vigor totalmente, se entrarão em vigor parcialmente, por que é importante estudar isto, né? Isso criou para mim e para todos os meus queridos colegas que lecionam processo penal um embaraço muito grande no semestre passado, neste semestre, talvez no próximo semestre, para ensinar processo penal. Porque os nossos alunos, se abrirem o código atual, eles vão encontrar o código atual com as modificações da Lei 13.964, com o juiz das garantias, com o novo arquivamento de inquérito, etc.
Mas, se eles forem aplicar o processo penal, trabalhando, por exemplo, como estagiários em escritórios de advocacia, ou todos os escritórios de advocacia, todo o judiciário, todo o Ministério Público, estamos todos trabalhando com a lei velha em relação a esses pontos. Porque a mesma liminar do ministro Fux, que suspendeu a aplicação das novas normas, manteve a vigência das normas anteriores. Então, vejam que situação embaraçosa para nós estudarmos processo penal e ensinarmos processo penal nesta época. Nós temos que dar duas leis. A lei nova, que poderá entrar em vigor, dependendo da decisão do Supremo Tribunal Federal, mas ainda não está sendo aplicada, e a lei antiga, que está revogada, mas continua sendo aplicada, porque a lei nova foi suspensa nesses pontos. Eu tenho dado as duas leis nesses pontos para os alunos saberem, e depois, quando o Supremo Tribunal Federal decidir, afinal, aquilo que vier a entrar em vigor, nós precisamos ter já conhecimento daquilo, já precisamos ter estudado. Então, nós precisamos estudar as duas leis e ficar muito atentos para que o Supremo, para quando o Supremo decidir, ver como será essa decisão. Dá para prever, não é? É possível fazer ter um palpite, uma previsão sobre o que vai acontecer? Eu acho muitíssimo provável que o Supremo Tribunal Federal vai afirmar a constitucionalidade do juiz das garantias. A constitucionalidade. E isso vai ser lei no Brasil. Isso vai entrar em vigor. Talvez ele dê um maior prazo para adaptação, talvez algumas normas sejam modificadas. Então, vai entrar em vigor. Não é? Daí a importância de nós sabermos o que é o juiz das garantias, estudarmos como ele está hoje, como ele veio no pacote anticrime, na Lei 13.964, e depois, quando tivermos notícia da decisão do Supremo, verificar, então, até que ponto isso foi implementado. Tá ok? Então, vamos começar. Eu trouxe aqui um PowerPoint que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou começar falando, então, especificamente do juiz das garantias. E depois, se houver tempo, eu ainda falo mais uma coisinha sobre um outro aspecto, tá ok? Desses novos aspectos da lei. Está carregando aqui o PowerPoint, acredito que estão todos vendo. Quando nós imaginamos que uma lei está sendo debatida no Congresso Nacional, há um projeto de lei, é proposto, ele é debatido nas comissões, depois nos plenários da Câmara e do Senado, etc. O que nós imaginamos é que não há texto mais bem revisado, mais estudado, mais debatido, mais redigido com cuidado do que o texto de lei. Né? Poucas coisas se exige tanto cuidado na redação como um texto de lei. Aí vem a lei nova, e eu começo destacando, para nós termos ideia de como são feitas leis no nosso país, algumas coisas absolutamente sem sentido no texto novo da lei. Né? Algumas coisas que são absolutamente sem sentido. Por exemplo, se nós abrirmos o código atual, já com a lei nova, porque as edições do CPP estão vindo com a lei nova, nós vamos ao artigo 3D e vamos encontrar lá o seguinte, é o que tem aí no slide. O juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído nas competências do artigo 4º e 5º deste código, ficará impedido de funcionar no processo. Ficará impedido de funcionar no processo. Eu depois vou comentar esse dispositivo, mas agora o que eu quero destacar é só o seguinte. Esse dispositivo, ele foi copiado do projeto de lei. Ele ficou íntegro, não foi modificado. Só que os artigos 4º e 5º do projeto foram modificados. Eles não têm mais nada a ver com o artigo 4º e 5º do CPP. Então o legislador, ele se esqueceu de que precisava mudar esses dispositivos. E não mudou. Quando nós vamos ao artigo 4º e 5º, eles não falam nada de competências. Pior ainda, o juiz ficará impedido de funcionar no processo. Está errado. Nós vamos ver que o juiz que atua na fase da investigação atua no processo até um determinado ponto. Então ele atua no processo. Então,
esse é só um exemplo, nós podia citar inúmeros exemplos de imprecisões legislativas, mas só um exemplo de como a lei no Brasil ela é aprovada sem o mínimo cuidado, sem uma mínima verificação. E mais ainda, eu vou mostrar no decorrer da exposição, várias normas do chamado pacote anticrime, da Lei 13.964, são absolutamente conflitantes com normas antigas do CPP. E, no entanto, essas normas antigas continuam lá, não foram revogadas. Não houve o que pode ter havido, o que houve, na verdade, foi revogação tácita, não é? Mas a revogação tácita sempre ela é sujeita à discussão. Quando a revogação não é expressa, não é explícita, aquilo que tacitamente foi ou não revogado, pode haver divergência. E essa norma antiga está ainda em vigor, não está em vigor, parcialmente em vigor ou não. Mas são inúmeras as normas novas, conflitantes com as normas anteriores, e o legislador não se deu ao cuidado de estudar o código na sua inteireza para verificar o que precisava ser revogado, o que precisava ser alterado nas normas antigas, etc. Qual é a ideia que está por trás da instituição do juiz das garantias? Esse é o primeiro conceito fundamental, a primeira ideia fundamental que nós precisamos compreender. Qual é a razão de se estabelecer um juiz para uma fase do processo e outro juiz para outra fase do processo? Né? Todos nós sabemos, os nossos alunos que já tiveram essa matéria logo no começo do processo penal, já sabem que a atividade do Estado em busca da realização do seu direito de punir, né, a chamada persecução penal, ela tem uma primeira fase investigativa. Essa fase inicial em que se investiga, há uma notícia de um crime e o Estado começa a investigar essa notícia de um crime. Essa é uma fase ainda não judicial, é uma fase administrativa da persecução penal, em que a finalidade dessa fase é reunir elementos para uma possível ação penal futura, que são a prova da existência do crime e indícios de autoria. Né? Muito bem, nessa fase inicial, que como eu disse, não é uma fase judicial, quem preside a investigação, quando se trata de inquérito policial, é o delegado de polícia. Se nós for o Ministério Público que está investigando, vai ser um promotor que vai presidir a investigação. Nessa fase inicial, então, que não é judicial, no entanto, algumas provas, a colheita de algumas provas, restringe direitos constitucionalmente protegidos. Isso é inevitável. Vamos supor, por exemplo, que é necessário fazer uma busca domiciliar. Para isso, será preciso invadir domicílio. Mas a Constituição prevê a inviolabilidade do domicílio. Vai ser preciso uma autorização do juiz, então, para violar aquele domicílio. Vamos imaginar que será preciso prender alguém, tirar o direito à liberdade de alguém durante a fase da investigação. Ora, a Constituição garante o direito à liberdade. Só é possível haver prisão, exceto a prisão em flagrante. Se não for prisão em flagrante, será preciso haver uma ordem judicial de prisão, mesmo durante a fase da investigação. Vamos imaginar ainda que será preciso grampear, entre aspas, interceptar telefonemas. Ora, isto só com autorização judicial, porque o sigilo das comunicações telefônicas é um sigilo constitucionalmente assegurado. Então, embora essa primeira fase da persecução penal, a fase da investigação do fato, ela não seja uma fase judicial, quem preside a investigação não é o juiz, há necessidade de que o juiz autorize determinadas diligências probatórias. Há certas coisas que não podem ser feitas sem autorização do juiz, sem ordem do juiz. Então, nós precisamos ter um juiz atuando na fase inicial da persecução penal, na fase de investigação. E, evidentemente, na segunda fase da persecução penal, que é a fase da ação penal, se houver ação penal, aí sim, nós temos uma fase judicializada da persecução penal, em que quem estará à frente da ação penal, quem presidirá a ação penal, será o juiz. Então, nós temos necessidade de atuação judicial, tanto na fase investigativa como na fase judicial.
Muito bem. Até o pacote anticrime, até a Lei 13.964, era o mesmo juiz que atuava de ponta a ponta, desde a fase da investigação até a fase da ação penal. A ideia que está por trás da instituição do juiz das garantias é de que o juiz que atuou na fase da investigação, determinando prisões, autorizando buscas e apreensões, autorizando interceptações telefônicas, etc., esse juiz perderia a imparcialidade para julgar o réu. Então, nós precisaríamos separar dois juízes diferentes no processo. Um juiz que atua na fase da investigação, de outro juiz que atuaria na fase da colheita das provas e da sentença. Porque, para garantir a imparcialidade desse segundo juiz, que é aquele que vai julgar o réu. Esse primeiro juiz é chamado de juiz das garantias. Por quê? Porque a função dele é decidir a respeito das garantias constitucionais do réu, ou melhor, das garantias constitucionais da pessoa investigada, ele ainda não é réu, para saber se é constitucional ou não violar o domicílio dele, violar o sigilo das comunicações telefônicas, o sigilo bancário, por exemplo, né? Se é legítimo, se é legal prendê-lo. Então, é um juiz cuja função é atuar só na fase da investigação, assegurando o cumprimento das garantias da pessoa investigada, daí o nome juiz das garantias, só permitindo que essas garantias sejam restringidas dentro do que a Constituição e as leis permitem, e esse juiz perderia a imparcialidade. Outro terá que ser o juiz do processo, da colheita das provas e da sentença. Essa é a ideia que está por trás do juiz das garantias. Essa questão, antes do pacote anticrime, a questão relativa a saber, será mesmo que o juiz que atuou na fase da investigação, ele não pode julgar ação penal porque ele tem a sua imparcialidade comprometida, ele conhecendo as provas do inquérito, tendo deferido diligências no inquérito, tendo decretado prisão no inquérito, ele fica impedido de julgar, a sua imparcialidade fica prejudicada? Essa questão já tinha sido levada, antes do pacote anticrime, ao Supremo Tribunal Federal. E eu trago aqui, evidentemente eu não vou ler, né, seria muito tempo, mas eu trago aqui só dois exemplos de decisões do Supremo Tribunal Federal, anteriores, evidentemente, à lei nova, no sentido de que a atuação do juiz na fase da investigação não fazia ele perder a imparcialidade. Não impedia que ele tivesse a imparcialidade suficiente para ser o juiz da ação penal e para ser o juiz que daria a sentença. O primeiro exemplo disso é o HC 92.893, de relatoria do ministro Lewandowski, um notório defensor hoje dos juízes das garantias, em que ele diz lá: o juiz, ao presidir o inquérito, apenas atua como administrador, supervisor, não exterioriza qualquer juízo de valor, e, portanto, de valor ou sobre fatos ou questões de direito que o impeça de atuar com imparcialidade na ação penal. Vejam que ele está dizendo, esse acórdão, essa decisão, é no sentido da não necessidade de um juiz das garantias. E eu trago mais uma decisão do ministro Dias Toffoli, de 2010, no mesmo sentido. Outro defensor do juiz das garantias. O ministro Dias Toffoli só suspendeu a vigência das normas relativas aos juízes das garantias por dificuldades de implementação. E ele suspendeu, como eu disse, apenas por 6 meses. Mas ele já se declarou defensor da ideia do juiz das garantias. Tá ok? Esse juiz das garantias, ele é previsto no projeto de CPP ao qual eu me referi no começo, né? O projeto de CPP é o projeto de lei 8.045 de 2010. Esse projeto de lei, ele instituiria, se fosse aprovado, o juiz das garantias entre nós. Mas eu queria destacar que a implementação que veio com a lei 13.964, com o pacote anticrime,
foi muito mais radical do que aquilo que o projeto de lei de alteração, de novo CPP, previa. Se nós formos ao artigo 15 do PL 8.045, projeto de novo CPP, ele diz: a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo. Nós sabemos que as infrações de menor potencial ofensivo são sujeitas ao procedimento sumaríssimo da Lei 9.099, não estão abrangidas pelo juiz das garantias. E agora notem, a competência do juiz das garantias, segundo o projeto, cessa com a propositura da ação penal. Em que momento se dá a propositura da ação penal? A propositura da ação penal se dá com o oferecimento da petição inicial, a denúncia nos crimes de ação penal pública, oferecida pelo Ministério Público, ou a queixa nos crimes de ação penal privada, oferecida pela vítima ou seu representante legal, né? Então, para o projeto, o juiz das garantias atuaria exclusivamente na fase de investigação e deixaria de atuar no momento em que o autor da ação penal oferecesse a petição inicial. O parágrafo 3º desse artigo 15 do projeto diz: os autos que compõem as matérias submetidas à apreciação do juiz das garantias, que autos são esses? São os autos do inquérito, ou do PIC do Ministério Público, os autos de investigação. Esses autos serão apensados aos autos do processo. Então, oferecida a petição inicial, instaurada a ação penal, formados os autos do processo, os autos da investigação, os autos do inquérito são juntados, segundo o projeto, aos autos do inquérito. E aí o artigo 36 diz: os autos do inquérito instruirão a denúncia sempre que lhes servirem de base. É a repetição da mesma norma. Quer dizer, quando a denúncia é baseada no inquérito policial, para o projeto, esse inquérito tem que estar junto com a denúncia. É o que diz hoje o artigo 12 do CPP, que não foi revogado. O artigo 12 ainda diz isso. Tá ok? Muito bem, vamos guardar o projeto, porque eu vou mostrar agora o que foi aprovado na lei anticrime, e vocês vão ver que isso é muito mais radical. O legislador foi muito mais radical do que isso. Sobre essa questão do juiz das garantias, eu queria destacar brevemente 4 aspectos. 4 aspectos eu acho que precisam ser destacados aqui. São aspectos principais. Primeiro, esse aspecto que eu já mencionei da divisão de competência funcional. A competência funcional é um critério de distribuição de competência entre mais de um juiz que atua no mesmo processo. Então, aqui é o que nós temos: mais de um juiz atuando no mesmo processo, 2 juízes diferentes. Então, é uma divisão de competência funcional entre juiz das garantias, de um lado, e juiz da instrução e da sentença, de outro lado. O juiz do inquérito fica impedido de atuar na ação penal não após o oferecimento da denúncia ou da queixa, após o recebimento da denúncia ou da queixa. Eu vou falar disso daqui a pouco. Por enquanto, eu só estou enumerando os aspectos que eu vou abordar. Isso está no artigo 3D da lei nova, não é? Do CPP novo. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º, é o mesmo artigo que eu critiquei há pouco, deste código, ficará impedido de funcionar no processo. Ou seja, aquele que atuou como juiz das garantias tem impedimento para atuar na fase da ação penal, depois do recebimento, nós vamos ver, da petição inicial. Esse é o primeiro aspecto. 2, o juiz das garantias não pode agir de ofício. Ele só age mediante provocação. Artigo 3A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Eu vou comentar daqui a pouco, eu só estou enumerando. 3, terceiro aspecto. Os autos que... O juiz da instrução não pode... Isso aqui é talvez a coisa mais difícil de compreender, vamos dizer assim, para falar pouco, da nova lei. O juiz da instrução, aquele que vai colher as provas na ação penal e vai dar sentença, não pode ter acesso às provas do inquérito. Ora, nós vimos que no sistema atual e no sistema do projeto, o inquérito acompanhava os autos da ação penal. Agora, pela lei nova, quando ela entrar em vigor nesse aspecto,
O juiz da instrução, que vai dar sentença, não pode ter acesso a provas do inquérito. Artigo 3C, parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na Secretaria do Juízo, à disposição do MP e da defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução, ressalvadas algumas provas que eu vou mencionar daqui a pouco, que são provas que não dá para repetir na ação penal. E o último aspecto é o aspecto prático. Como é que o legislador queria que em 30 dias da vacatio legis, o Poder Judiciário no Brasil inteiro, um país tão grande, tão diferente, com tantas diferenças, implementasse essas novas normas? Ele tem 2 normas só sobre implementação. Questão da implementação. 3D, parágrafo único. Nas comarcas em que funcionará apenas juiz, os tribunais criarão um rodízio de magistrados a fim de atender às disposições deste capítulo. E 3E, o juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. E só. Nada mais sobre a implementação do juiz das garantias. Como se nós tivéssemos uma varinha mágica, que balançando a varinha mágica nós transformássemos o Poder Judiciário brasileiro de uma hora para outra e pudéssemos ter em todas as comarcas um juiz das garantias e um juiz da instrução. Eu volto a falar rapidamente disso. Então vamos ver uma por uma, rapidamente, claro, esses 4 aspectos que me parece merecem alguma consideração. Isso de forma, então, esquematizada em 4 pontos. Primeiro, a questão como eu disse, a questão da divisão de competência entre o juiz das garantias e o juiz da instrução, com o impedimento daquele que funcionou como juiz das garantias de funcionar como juiz do processo. Tem que ser outro juiz. Aquele lá está contaminado. Vejam só que coisa curiosa. O artigo 75 do CPP, que trata de prevenção, de distribuição por prevenção, e o artigo 83 também, eles dizem exatamente o oposto disso. E não foram revogados pela nova lei. O artigo 75 diz lá, vejam só, a distribuição realizada a prefeito de concessão de fiança ou decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá da ação penal. E vamos ao artigo 83. Verificar se há competência por prevenção toda vez que concorrendo 2 ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido os outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Notem, o que a lei antiga dizia e que não foi revogado expressamente pelo pacote anticrime, talvez tacitamente sim, mas não expressamente. Mas o que a lei anterior dizia é o seguinte: o juiz que determinou qualquer diligência no inquérito policial, fiança, prisão, interceptação telefônica, busca e apreensão, obrigatoriamente tem que ser o mesmo juiz que vai julgar a ação penal. Ele estará prevento. Vamos supor que haja uma comarca com 3, 4, 5 juízes com competência criminal. Aquele inquérito foi distribuído no sistema antigo, que continua sendo aplicado. Aquele inquérito foi distribuído ao juiz da 2ª vara criminal e foi ele que decretou a prisão. O juiz da ação penal, pela lei antiga, obrigatoriamente tem que ser ele. E por quê? Resposta simples. Porque ele conhece as provas do inquérito. Ele já sabe do que se trata. Ele atuou na fase do inquérito, ele conhece os fatos, ele conhece as provas. Então, dizia o legislador, tem que ser ele o juiz da ação penal. O que diz a nova lei? Artigo 3D, lá no final do slide. O juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído nas competências do artigo 4º e 5º, ficará impedido de funcionar no processo. Por que o legislador novo diz o oposto do legislador antigo? Não pode atuar no processo o juiz que atuou na investigação. Por que ele não pode? Porque ele conhece as provas. Pela mesma razão. Exatamente a ideia do juiz das garantias é, como o juiz das garantias conhece as provas do inquérito, ele perde a imparcialidade para atuar no processo.
Então, aquilo que era obrigatório na lei antiga fica proibido na lei nova. Nós temos dois juízes. O juiz antigo era muito diferente do juiz novo, ou o legislador antigo não percebeu algo muito evidente que o legislador novo percebeu. Talvez isso. Não é? Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria ressaltar. Ainda dentro desse aspecto, eu vou aqui passar bem rapidinho. Então, se nós temos uma divisão de competências, um juiz atuando na fase da investigação, e nós vamos ver no início da ação penal, e outro juiz atuando do meio para o fim, vamos dizer assim, da ação penal, qual é a competência de cada um deles, né? A competência do juiz das garantias, que é esse juiz inicial, está prevista no artigo 3b do CPP. Eu não vou ler, nós não temos tempo de analisar cada um dos incisos, eu só vou passar dizendo, olha, está aqui no artigo 3b. Agora, isso que eu queria chamar a atenção. Como nós vimos, o projeto de CPP, que já previa juiz das garantias, dizia que a competência do juiz das garantias cessaria no momento da propositura da ação penal, no momento do oferecimento da petição inicial pelo autor da ação penal. Vejam que agora o juiz das garantias aprovado no pacote anticrime vai mais longe do que isso, vai muito além disso. Para nós entendermos bem isso, vamos só recapitular rapidamente, para os nossos alunos que já estudaram uma recapitulação, para os que não estudaram ainda, eu noticio isso, né? Vocês vão estudar depois. Como funciona o procedimento ordinário nesse momento, né? O autor da ação, vítima na ação privada, MP na ação pública, oferece a petição inicial, queixa ou denúncia. O juiz, isso vai ao juiz, o juiz faz um primeiro juízo de admissibilidade da acusação e pode receber ou rejeitar a petição inicial, receber ou rejeitar a denúncia ou queixa. Se ele rejeitar, cabe recurso. Se ele receber, ele manda citar o réu para oferecer a resposta prévia, resposta prévia. O réu oferece a resposta prévia, os autos voltam ao juiz, que nessa segunda decisão pode ou confirmar o recebimento da inicial, ou, se for o caso, absolver sumariamente o réu. Estou resumindo, né? Ou, se for o caso, absolver sumariamente o réu. Por exemplo, há uma evidente excludente de licitude, uma evidente excludente de culpabilidade. O juiz pode, então, dizer, olha, desde já eu absolvo sumariamente o réu, não se dá continuidade à ação penal. Então, ou ele confirma o recebimento da inicial, que ele já tinha feito antes, é uma ratificação, ou ele absolve sumariamente. Eu particularmente entendo que ele também pode ainda rever o recebimento da denúncia e rejeitar a denúncia nesse momento. Mas isso não nos preocupa agora. Se ele confirmar o recebimento da petição inicial, ele faz um saneador, ele designa a audiência de instrução, debate e julgamento, colhe as provas e depois julga. Esse é o sistema atual. No sistema do projeto, como eu disse, oferecida a inicial, o juiz das garantias não atuaria mais, os autos seriam mandados ao juiz do processo com o inquérito. Agora vejam, no pacote anticrime, não. Mesmo depois do oferecimento da inicial, é o juiz das garantias que continua atuando já em fase processual, já em fase de ação penal. Então, vejam só, a competência do juiz das garantias, diz o artigo 3c, abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa, não com o oferecimento, mas sim cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399. Ou seja, vai até aquela confirmação do recebimento da denúncia ou da queixa. E aí diz o 399, recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará de hora para audiência, como eu disse, ordenando a intimação do acusado, seu defensor, do MP, e se for o caso, do querelante ou assistente. Portanto, eu fiz aqui agora uma enumeração da competência do juiz das garantias para depois do oferecimento da inicial. Então, cabe a ele rejeitar ou receber a denúncia ou queixa. Isso é processo já. Cabe a ele, se receber, determinar a citação do réu, pessoal ou por edital.
Cabe a ele, na hipótese do artigo 366, não sei se para os que já estudaram, né, quando o réu é citado por edital, não comparece, não constitui defensor, o processo fica suspenso, né? Cabe a ele suspender o processo e a prescrição, decidindo sobre a antecipação de provas urgentes e, se for o caso, decretando a prisão preventiva a pedido do MP. Letra D. Cabe a ele colher provas antecipadas, provas urgentes. Cabe a ele receber resposta prévia. Cabe a ele apreciar a resposta prévia. E cabe a ele absolver sumariamente, dando, portanto, uma decisão de mérito, se for o caso, ou então ratificar o recebimento da denúncia. Se ratificar o recebimento, aí sim ele encaminha os autos, ratificado o recebimento, com o processo já em andamento por toda a fase postulatória. Aí sim é que ele encaminha os autos ao juiz da instrução do processo. E contra as decisões dele, cabem recursos. Por exemplo, o MP pode apelar contra a absolvição sumária. Nesse caso, é ele que julga a admissibilidade desses recursos e processa esses recursos. Vocês veem, então, que quanto está errada a lei quando diz que ele fica impedido de atuar no processo. Aqui ele já está atuando francamente no processo, né? No momento em que ele encaminha os autos ao juiz da instrução e da sentença. O juiz das garantias foi comparado muito com o juízo do DIPO da capital de São Paulo. Nós, na capital, já há muitos anos, desde a década de 90, nós temos, 1990, né, nos anos 90, nós temos na capital de São Paulo um setor especializado de juízes que só atuam na fase do inquérito, mas só na capital, chamado Departamento de Inquérito Policial. Oferecida a petição inicial, a denúncia ou a queixa, os juízes do DIPO encaminham para os juízes das varas criminais. Muito diferente do que acontece aqui, porque aqui o juiz das garantias atua muito além daquilo que atuam os juízes do DIPO. Não é nada, muito pouco a ver com o DIPO. E a finalidade do DIPO não tinha nada a ver com assegurar imparcialidade. Foi uma questão absolutamente administrativa do Poder Judiciário. O segundo aspecto, já me encaminho para o fim, o segundo aspecto é: o juiz das garantias não pode agir de ofício. A meu ver, isso é a melhor coisa que foi trazida pelo pacote anticrime foi esta proibição do juiz das garantias de agir de ofício. Tão bom, a meu ver, claro, sujeito a inúmeras críticas, a grande parte delas, provavelmente a maioria delas procedentes, né, a minha opinião, mas, na minha opinião, a proibição do juiz de agir de ofício por sua própria iniciativa seria absolutamente suficiente para garantir a imparcialidade deste juiz e não tornar necessário toda essa revolução que significa a implantação do juiz das garantias. O que quer dizer o juiz não pode agir de ofício? Ele não pode tomar iniciativa na fase da investigação. O juiz não tem compromisso com a acusação, nem com a investigação. O juiz não tem interesse na investigação nem na acusação. Quem tem interesse na acusação, na investigação e na acusação é o MP na ação pública, que será parte, a vítima na ação privada. O juiz não pode se substituir ao interesse do MP num crime de ação pública e, quando o MP não pediu a prisão do réu, por exemplo, ele decretar a prisão do réu. O MP nem o MP nem o delegado pediram uma interceptação telefônica, ele decretar uma interceptação telefônica. Nem o MP nem o delegado pediram uma busca e apreensão, ele decretar uma busca e apreensão. Ele não pode ter compromisso com a futura parte. Ele não tem compromisso, ele não tem interesse na investigação. Ele não pode agir de ofício. Agora, se há um pedido, olha, o delegado está pedindo, ou o MP está pedindo, ou a vítima está pedindo para que se decrete a prisão, para que se faça uma interceptação telefônica, para que se quebre um sigilo bancário, um sigilo fiscal, aí sim ele tem interesse. Qual é o interesse dele? Verificar se aquela diligência não viola direitos e garantias constitucionais da pessoa investigada. Então, ele tem que receber um pedido e analisar esse pedido em face das normas constitucionais e legais. E dizer, olha, indefiro porque isso fere direitos e garantias da pessoa investigada. Ou defiro
porque isto não fere direitos constitucionais. A Constituição autoriza fazer isso. Só, mas ele precisa ser provocado. Então, se isso fosse implementado, só isso, já eu diria, 90% daquilo que a implantação do juiz das garantias quis garantir, quis trazer, já estaria assegurado, a meu ver, sem a necessidade de toda esta revolução. Né? A meu ver, juiz agir de ofício no inquérito, nunca. Na ação penal, excepcionalissimamente. Né? Então, vejam, o que diz o artigo 3A? O processo terá estrutura acusatória. Primeiras aulas de processo penal, sistema acusatório de processo penal é o nosso. E a nova lei fez muito bem reforçando isto. No nosso sistema de processo penal, há uma clara distinção, há uma clara separação entre quem acusa e quem julga. O juiz não pode acusar. O juiz vai julgar. O juiz é imparcial. Quem acusa é a parte. É parcial quem acusa. Então, o juiz não acusa, ele não tem iniciativa acusatória. Isso cabe ao MP, na ação pública, à vítima na ação privada. O juiz não pode ter iniciativa, é o que diz o 3A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão da acusação. O juiz não pode determinar provas de ofício na fase do inquérito. 282, parágrafo 2º. As medidas cautelares são decretadas pelo juiz a requerimento das partes, ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do MP. Ele só pode decretar medidas cautelares a pedido, ele não pode tomar iniciativa, sem ninguém pedir, de fazer isso de ofício. E o 311 confirma, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Nunca por sua iniciativa, sempre quando tem que haver um pedido, uma provocação, um requerimento. Esse é o segundo aspecto, a meu ver, como eu disse, na minha modesta opinião, o melhor de todos. Eu vou pular isso aqui por causa do tempo. O terceiro aspecto, por outro lado, é o aspecto mais, a meu ver, mais esdrúxulo. Desculpem os que pensam o contrário, eu respeito muitas opiniões contrárias, mas eu não consigo compreender isto, vamos dizer assim, como é que pode ser uma coisa dessas. Vejam, como eu mostrei, os autos da investigação, pela lei antiga, que não foi revogada, está lá, não foi expressamente revogada, os autos da investigação acompanham os autos da ação penal. É verdade, todos nós sabemos, que o juiz não pode decidir baseado apenas nas provas da fase investigativa. Por quê? Porque essas provas foram colhidas sem contraditório. O inquérito é um procedimento meramente inquisitivo, meramente investigativo. No inquérito ainda não há acusação formal e, portanto, não há defesa, não há partes no inquérito policial. Então, aquelas provas produzidas na fase do inquérito nem tecnicamente são provas, são meros, a doutrina chama de elementos de informação. É aquilo que serve apenas para dar base para a formulação da acusação. Por quê? Porque o réu não teve, a pessoa não teve, o investigado na fase do inquérito não teve oportunidade de oferecer defesa em face daquelas provas. Mas isso, segundo todo o sistema anterior, não impedia o juiz de complementarmente usar aquelas provas do inquérito para formar a sua decisão. Complementarmente, nunca principalmente. Vamos dizer, o juiz poderia dizer assim, olha, a vítima reconheceu o réu confessou em juízo, o produto do crime foi apreendido em poder dele, e além disso, mas na fase do inquérito aconteceu tal coisa. Como mero complemento, como mero reforço à sua convicção. Muito bem, esse era o sistema anterior à Lei 13.964. Como nós vimos, o projeto de CPP mantinha a ida do inquérito ao juiz. É importante que o juiz conheça as provas do inquérito? Claro. Como é que o juiz do processo vai decretar ou manter uma prisão preventiva antes da coleta das provas? Com base nas provas do inquérito. Como é que o juiz do processo vai decidir se aquela prisão
continua ou não continua, se houver um pedido, por exemplo, de alguma diligência probatória na fase de um inquérito, se aquele pedido procede ou não procede, é com base na fase da ação penal, quero dizer. Se na fase da ação penal houver um pedido de diligências, ele vai ter que decidir com base nas provas do inquérito, ele precisa conhecer as provas do inquérito. Mas a lei nova diz o contrário. Vamos lá, ver se ela diz isso mesmo. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na Secretaria do Juízo. Vejam, eles não ficarão guardados, a lei não diz que ficarão guardados, ficarão depositados. Não, acautelados quer dizer cercados de cautela, cercados de cuidado. Por quê? Por causa do sigilo destes autos. A lei quer que haja sigilo. Mas notem, os autos ficarão acautelados na Secretaria desse Juízo à disposição do MP e da defesa. Ora, então o sigilo não é para as partes. Eles ficarão guardados com cuidado, mas o MP e a defesa podem consultar. O sigilo é para quem? É a primeira vez que o direito cria um sigilo para o juiz. É sigilo em relação ao juiz da instrução e da sentença. Ele não pode conhecer. Vamos ver se depois confirma isso. Vejam, ficarão acautelados na Secretaria do Juiz, à disposição do MP e da defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento. Ora, se o MP e a defesa podem conhecer, mas os autos vão ficar acautelados e não irão para o juiz, quer dizer, porque o juiz da instrução e do processo, a lei não quer que ele conheça o inquérito. Ressalvadas provas que são irrepetíveis, que não tem como você realizar no inquérito e repetir a ação penal, resumidamente. Então vamos imaginar hoje que o juiz estuda para dar sentença, hoje não, né? Quando entrar em vigor o juiz das garantias. O juiz estuda o processo para dar sentença, ele vê lá o que diz a vítima em juízo, o que diz a testemunha em juízo, o que diz, etc. Aí ele pergunta, será que esse réu aqui, lá na polícia ele confessou? Não sei, porque eu não tenho. Os autos do inquérito estão escondidos de mim. Mas imaginem vocês que os autos são digitais, né? O legislador esqueceu que hoje nós quase não temos mais autos físicos, é tudo digital, está tudo no computador. Então esse juiz vai ter que se trancar, eu brinco, não é brincadeira, gente, mas o juiz vai ter que se trancar no gabinete no final do expediente, entrar no computador como alguém estivesse acessando um site proibido, para ver, olha, o que aconteceu no inquérito policial. Faz sentido isso? Para que não se contamine o juiz do processo com as provas do inquérito, né? Parágrafo 4º diz assim, fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juiz das Garantias. As partes, é segredo para o juiz. Só que o artigo 12, o legislador esqueceu lá, não revogou e continua dizendo, o inquérito acompanhará a denúncia ou queixa. Ao contrário, sempre que servir de base é uma ou outra. É mais uma norma que o legislador esqueceu de revogar. E o 155 diz, o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente com base no inquérito. Isso é verdade. É aquilo que eu disse. Ele não pode decidir a ação penal, por exemplo, condenar, especialmente, não pode condenar o réu com base só em prova do inquérito, produzida sem contraditório. Mas, complementarmente, sim. Mas isso também, a meu ver, hoje, entrando em vigor o juiz das garantias, perderá efeito, porque ele não terá acesso aos elementos informativos colhidos na investigação. E ele não terá elementos para saber se deve manter a prisão, se não deve manter a prisão, se durante a ação penal ele tem que deferir ou não deferir uma determinada diligência, porque esses pedidos serão formulados com base em prova do inquérito. Parece isso totalmente impensável, absurdo de querer implementar isso. E, finalmente, aqui é só o final, né? Já deu o meu tempo, a questão da implementação, né, que eu disse, ele só tem esses artigos, o artigo 3D e o artigo 3E, eu já li, e tem que lembrar que, segundo o artigo 2º do CPP, a lei processual se aplica imediatamente, né? A lei nova processual, ela tem vigência imediata, sem prejuízo, aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a égide da lei anterior. Muito bem.
Como é que nós poderíamos, no dia 24 de dezembro, passado um mês, já ter tudo preparado para a implementação do juiz das garantias? Nós estamos, os que vivemos em São Paulo, estamos no estado mais populoso do Brasil, o estado mais rico do Brasil, mas o Brasil é um país de disparidades, de diferenças gritantes. Nós temos comarcas, por esses rincões do nosso país, em que um juiz está numa comarca e o juiz mais próximo está a 300 quilômetros de distância. E para chegar lá, na comarca do segundo juiz, às vezes precisa ir de barco. E não é todo dia que dá para chegar lá. Então vamos imaginar que na comarca A, dessas duas comarcas, um juiz e outro a 300 quilômetros de distância, na comarca A, o delegado de polícia prende alguém em flagrante. Tem que apresentar o juiz em 24 horas para audiência de custódia. Aí vão perguntar assim, ele vai apresentar para o juiz da comarca ou para o juiz que está a 300 quilômetros de distância? Evidentemente, ele vai apresentar 24 horas. Ele vai apresentar para o juiz da comarca. Então, o juiz da comarca que vai atuar na fase da investigação. É flagrante, é a fase de investigação. O juiz da comarca vai converter a prisão em flagrante em preventiva, vai deferir ou indeferir diligência, etc. Resultado, quando houver ação penal e forem colhidas as provas terão que ser colhidas a 300 quilômetros de distância. Ah, mas hoje nós temos, né, depois da pandemia, nós temos internet, etc. Será que no Brasil inteiro nós temos? Gente, né? E toda a revolução que isso significa, quem vai ser o juiz das garantias, quem vai ser o juiz do processo quando o juiz das garantias for A? E qual vai ser o juiz do processo quando for este? Tudo isso exige designações de juízes, normas regulamentadoras, gastos de dinheiro para deslocamento, a polícia vai ter que se deslocar. Realmente é algo de absoluta complexidade. Então eu imagino, já concluindo, que se o Supremo Tribunal Federal efetivamente for dar vigência a essas normas, ele vai dar com prazo, e o CNJ parece que está fazendo estudos de como implementar isso. Mas isso nós todos temos que ficar atentos para o ano que vem. Esse é o aspecto que realmente eu queria mais abordar hoje. Não há tempo, mas eu chamo a atenção apenas para a questão do arquivamento em matéria processual penal. Para a questão do arquivamento do inquérito policial, do novo arquivamento, recomendo que estudem, está suspenso. E recomendo, sobretudo, que estudem um outro ponto ainda que também é importante, que é a questão do artigo 28A do CPP, que é o acordo de não persecução penal. Este já implementado, já em vigor, já sendo realizado. Mas isso fica para outra ocasião. Quero agradecer mais uma vez a todos, agradecer a atenção, voltar a agradecer ao professor Fábio, à professora Lidiane, e estou aí à disposição para eventuais perguntas. Um abraço a todos. Muito obrigado. Professor Herman, muito obrigado pela brilhante exposição, trazendo muitos detalhes e uma análise realmente crítica a respeito dessas alterações, que são alterações profundas no Código de Processo Penal. É um modelo completamente diverso, distinto do que nós temos e que traz consequências também bastante gravosas para a organização judiciária, especialmente. E então, muito obrigado, foi realmente um prazer ouvi-lo. Prazer todo os meu. alunos disseram mesmo, os professores que estão aqui também, todos no chat aqui do YouTube, elogiando bastante a palestra. Obrigado. E há duas dúvidas aqui, uma da Isabela, e outra é uma consideração da Gisele, mas vai na mesma linha, a Isabela Lucone e a Gisele Tamelini. Se essas alterações, elas não teriam o condão de trazer mais morosidade aos processos, porque, eventualmente, nessas designações e em toda essa complexidade que deveria ser feita, se isso não teria aí o condão de realmente trazer morosidade, gerar prescrição e assim por diante. Essa é uma pergunta muito interessante, professor Fábio, e esse é um dilema. Eu costumo dizer que o maior dilema do legislador processual penal, especialmente, mas do legislador processual, é o dilema entre celeridade processual, duração razoável do processo, que é princípio constitucional, de um lado, e, de outro lado, a necessidade de assegurar contraditória e ampla defesa.
são dois bens irrenunciáveis. O legislador não pode abrir mão de nenhum desses dois bens. Ele tem que criar um processo com um equilíbrio, de um lado, garantindo contraditório e ampla defesa. De outro lado, garantindo que um processo não se eternize. Um processo o mais possível rápido. Talvez o professor Fábio lembre, no passado nós tínhamos um convênio, o convênio ainda existe, um convênio da Faculdade de Direito, da nossa Faculdade de Direito, com uma faculdade francesa de Direito, a Faculdade de Angers. E um dos professores era meu amigo, ficou meu amigo até, veio aqui dar uma palestra e contou um episódio que num determinado país ditatorial, um sujeito que pôs críticas ao governo na internet foi localizado, foi preso, levado ao tribunal, e em 15 minutos ele já estava condenado com sentença transitada em julgado e uma pena altíssima. E aí eu costumo dizer assim, bom, alguém podia dizer assim, nossa, mas isso aqui é exemplo de rapidez, de eficiência, de celeridade da justiça. Nós quereríamos uma justiça assim para nós? Evidentemente não. Quando nós dizemos alguém foi sumariamente condenado, foi um julgamento sumário, nós já estamos implicitamente dizendo foi um julgamento sem contraditório e sem ampla defesa. Então, é um julgamento que privilegia a rapidez, a celeridade. Mas para fazer isso, necessariamente ele prejudica o contraditório e a ampla defesa. Por outro lado, se o legislador privilegiar demais o contraditório e a ampla defesa, inevitavelmente ele vai prolongar o processo. Nós queremos processos que obedeçam ao contraditório e ampla defesa amplamente, como a Constituição exige. Mas nós não queremos processos que fujam à duração razoável do processo, que a Constituição também exige. Então isso é inevitável. Quanto mais o legislador quer garantias, assegurar contraditório para a defesa, todos nós somos amplamente favoráveis a isso. Mas o perigo é criar um desequilíbrio, de você privilegiar excessivamente um aspecto e prejudicar excessivamente outro aspecto. Então, não há dúvida, os nossos colegas têm plena razão. O processo se tornou mais burocrático, se tornou mais lento, se tornou mais complicado, e a meu ver, eu acrescento, o risco do erro judiciário aumenta e não diminui, com essa possibilidade, com essa vedação de que o juiz do processo conheça as provas do inquérito. Porque a omissão das provas do inquérito, o legislador tem na cabeça dele que sempre vai ser favorável ao réu. Não, nem sempre. Vamos supor, por exemplo, uma vítima, isso não é tão incomum acontecer, não é? Uma vítima vem em juízo e fala coisas que ela não disse no inquérito, ela se contradiz, por exemplo, em determinados crimes, é muito importante ver a coerência entre as declarações da vítima e das testemunhas, entre a fase do inquérito e a fase do processo. E às vezes o juiz acaba absolvendo o réu, dizendo, olha, aqui em juízo ela incriminou o réu, mas lá na polícia ela disse coisas contraditórias, não há segurança. O juiz perde esse parâmetro. Não tem mais parâmetro de comparação, ele tem um depoimento só agora. Uma declaração da vítima, um depoimento de cada testemunha. Então, nem sempre. Então, a meu ver, o risco do erro judiciário é incrementado por isso. Todos estão vendo que eu sou muito crítico. Claro, eu respeito enormemente muitas opiniões, certamente, como eu disse, certamente muito mais balizadas do que a minha. Mas realmente tornou-se um processo mais complexo. Eu concordo com as colegas. Obrigado, professor Hermann. Tem mais duas perguntas aqui que eu acho bastante interessantes. Uma delas, do Maurício Castro, tem a ver com a questão de eventuais nulidades na ação penal decorrentes dessa implementação do juiz de garantia, e, sobretudo, da ausência do juiz de garantias, uma vez efetivada, realmente vigente a lei. Existe algum tipo de agravo em relação a essas nulidades? Essas nulidades elas passam a ter um volume maior, uma possibilidade maior de ocorrer? Essa é a primeira. E a segunda pergunta é a do William, tem a ver com essa fase preliminar. Se essa alteração que foi feita no código, ela não acabaria de alguma maneira por
descartar ou desmerecer o inquérito policial, uma vez que o juiz de garantias ele já teria uma atuação nisso, e depois, para o juiz de instrução, isso de alguma forma seria desprezado. Muito boas perguntas, sem dúvida. A pergunta do Maurício, né? A questão de nulidades, sem dúvida nenhuma, né? Quando a lei diz que o juiz das garantias fica impedido de atuar na ação penal, vejam, a lei não cria uma nulidade, ela não fala em mera nulidade, ela fala em impedimento. Qual é a diferença? Respeitáveis doutrinadores entendem que o juiz impedido, as decisões do juiz impedido são decisões pior que nulas, são decisões inexistentes. O juiz impedido não é juiz daquela causa. Ele é como se fosse um terceiro, que não tem nada a ver com o processo. Ele não tem jurisdição para aquela causa. Então, quando a lei estabelece o juiz das garantias é impedido para atuar no processo, e leia-se não no processo todo, no processo a partir da confirmação do recebimento da inicial, qualquer ato que ele realize além disso, né, fica com vício da inexistência. É como se não existisse. É pior do que nulidade, né? É um não ato processual. Qual é o meio de impugnar eventualmente isso? É o habeas corpus, não é agravo, né? Quando essa nulidade prejudica o réu, habeas corpus, né? Habeas corpus. Quando a decisão do juiz não reconhece nulidade, caberia eventualmente quando o juiz reconhece nulidade, em algumas hipóteses, o recurso interdistrito. Mas é o habeas corpus que vai aumentar. Nós vamos ter problemas de nulidade, exatamente porque, como eu disse, não vai ser fácil em todas as comarcas do Brasil estabelecer essa separação. Mas é absolutamente impedido. Tanto o juiz que atuou no inquérito ficar impedido. Se atuar na fase da ação penal, é pior que nulidade, é não ato, é impedimento. Tá, ok? E aí vai dar aso, evidentemente, a alegações de nulidade. A outra questão, se isso não é um desprestígio para o inquérito policial. Para os que defendem, vamos agora assim, para os que defendem o juízo das garantias, diz assim, isso está colocando o inquérito policial no seu devido lugar. Os defensores do juízo das garantias dizem assim, o inquérito policial é mero elemento informativo para que o titular da ação penal disponha de elementos ou não para promovê-la. Quando nós estudamos inquérito policial, nas primeiras aulas, o professor diz assim, olha, os destinatários imediatos do inquérito são os titulares da ação penal, a vítima ou o MP, e o destinatário imediato ou indireto é o juiz, porque o juiz pode colher complementarmente elementos do inquérito para julgar. Para o novo sistema, não há mais destinatário indireto, o juiz não é mais destinatário do inquérito. O inquérito ele serve só para formar a opinião, a opinio delicti, né, a convicção do titular da ação penal. E depois disso ele é descartado, praticamente descartado, fora aquelas provas que não podem ser repetidas na fase da ação penal. Então, de fato, diminui muito a importância do inquérito policial. Por isso que a lei foi obrigada a fazer com que o inquérito, que o juiz das garantias recebesse ou não a denúncia. Porque para receber ou não a denúncia, precisa conhecer as provas do inquérito. Então, por isso que a lei estendeu a competência do juiz das garantias até o recebimento definitivo da denúncia ou da queixa. E depois vai para o outro juiz que não sabe de nada do que aconteceu do inquérito. E aí o inquérito fica descartado, né? É só dali para adiante. De fato, diminui a importância do inquérito? Nesse sentido, sim. Mas alguns veem isso como um bem. Os que defendem o juiz das garantias no modelo aprovado pela lei, né, instituído pela lei, veem isso como um bem. Eu não vejo, particularmente. Tá? Pois não, professor. Tá bem, então, eu agradeço, professor Hermann, agradeço a todos os que nos assistiram, peço aos alunos que não se esqueçam de preencherem o formulário, cujo link está disponível no chat, para que tenham a atribuição das horas complementares. Agradeço a professora Lidiane, agradeço a nossa equipe, o Marcos, o Júlio, a Nara, e reitero aqui, professor Hermann, os meus agradecimentos pela palestra, muito didática,
muito técnica, analisando em detalhes mesmo e criticamente essas alterações recentes e que têm um potencial tão grande de nos trazer problemas enquanto aplicadores do direito. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Eu que agradeço, professor Fábio.